verdade, agora, hoje à noite, o tema que foi escolhido é falar sobre saboreando um gosto superior. Então, vou tentar fazer um link desse tema com o que foi apresentado lá pelo Jwala, e vou pegar como gancho um ponto que, na verdade, acho que foi o ponto que chamou mais a atenção dele, que relacionou com o Prabhupada e que é o ponto vital de todo esse assunto da violência, que é quando assim, o ser espiritual vem a esse mundo e ganha essa vestimenta corpórea, né? E começa a se confundir e começa a achar que ele é esse corpo, que nada mais é do que uma máquina biológica. Agora mesmo, a semana passada, nós tivemos aí uma marrequinha deu 8 marrequinhos, e um deles estava meio devagar e ela rejeitou, né? Essa visão de você selecionar a espécie, tentar manter, né, a pureza da espécie, isso é uma mentalidade assim, animal, não só, diríamos animal, também agora vindo para cá, ali no bosque, onde fica meu chalé, caiu uma árvore, assim. Ou seja, a violência está em todo lugar na natureza também, né? O vento, as árvores que já estão meia velhas e acumulando até, sei lá, parasitas, vem o vento e usa de violência também para purificar, faz parte também, né? Então, voltando a essa questão que ele colocou de nós nos reduzirmos a uma máquina biológica, e ele disse, o Jwala, que nesse ponto nós não somos diferentes dos animais, porque o animal, ele acredita que ele é esse corpo, e por conta disso, as suas atividades giram em torno de quatro demandas corpóreas, que é o comer, o dormir, o se defender e o acasalar, né? É natural isso entre os animais, toda a inteligência deles se limita nisso. Eu sempre me lembro, talvez vocês se lembrem, tinha uma propaganda da TV Futura, que dizia que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, né? E Prabhupada diz isso, que todo ser vivo está fazendo perguntas. Agora, a diferença é que as perguntas que um ser humano dotado de uma inteligência superior pode fazer, os animais não podem. Os animais só podem fazer 4 perguntas. Onde tem comida? Onde eu posso dormir? Com quem eu posso me acasalar, né? E como eu posso me defender? Só isso. Eles estão perguntando, esse passarinho aí, está perguntando alguma coisa desse tipo. Daqui a pouco os sapinhos vão começar a perguntar também. Todo mundo está perguntando, né? Cadê a comida? Onde eu vou dormir? Como eu posso me defender? Cadê minha namorada? O tempo todo ligado a essas atividades. E o tema de hoje é o prazer, o gosto superior da consciência de Cristo. Isso é muito interessante porque talvez a resposta ou a abordagem filosófica em relação à violência passa diretamente pela questão do prazer, porque o Bhagavad Gita explica isso, que da luxúria, quando a pessoa... chegou a luz, o ventilador também já devia estar até aqui, né? Conforme combinamos. A luxúria, quando uma pessoa está luxuriosa, e depois vamos falar um pouco sobre o significado dessa luxúria, o que é, como a gente entende essa luxúria, e uma vez que essa luxúria não é satisfeita, ela naturalmente se torna violenta. Ela fica irada e ela comete naturalmente violência, não tem como evitar isso. Agora, nós entendemos luxúria não meramente como um desejo sexual, como muitas vezes a gente pensa dessa forma, mas luxúria é qualquer desejo que simplesmente se limita ao prazer físico e não tenha nada a ver com o verdadeiro eu. O verdadeiro eu, a alma, ela não sente prazer, ela não tem nenhuma experiência agradável quando os sentidos entram em contato com objetos prazerosos. Isso é totalmente superficial. Então, a luxúria
o desejo de gratificar os sentidos, vem dessa concepção que estamos falando, né, da ideia equivocada de que nós somos o corpo. Se nós somos isso, precisamos satisfazer aquilo que nós pensamos que somos o corpo. E no capítulo 3 do Bhagavad Gita, Prabhupada dá uma explicação muito interessante sobre a luxúria, porque ele diz que, na verdade, o nosso corpo não tem desejo. Quando uma alma sai do corpo, está lá o corpo, o cadáver, né? Esse cadáver não deseja nada, não é verdade? O cadáver não tem luxúria, não tem interesse, não está atraído por nada. O cadáver simplesmente é uma matéria morta. Quando a alma está lá dentro, aí o corpo manifesta desejo. O que dá para a gente deduzir que o desejo vem da alma. Mas como o nosso corpo, e não só o corpo grosseiro, mas o corpo sutil, a mente, nosso ego, está impregnado de condicionamentos, de sujeiras, de entulhos. Então o desejo da alma, a alma sendo pura, o desejo é puro, mas aquele desejo passa pela tela impura da mente e se projeta de uma forma contaminada. A gente pode citar o exemplo de uma lâmpada branca, você coloca uma cobertura azul, aí o brilho vai ser azul, ou uma cobertura vermelha, o brilho vai ser vermelho. Então a luxúria é originalmente um desejo autêntico, genuíno da alma, só que, porque temos tanta influência externa, ele passa por essa tela e se manifesta de uma forma contaminada. E Prabhupada, como eu estava dizendo, no capítulo 3, ele compara a luxúria com o iogurte e o amor puro, o verdadeiro amor, com leite. O que significa isso? O que é iogurte? Iogurte é leite, mas é o leite transformado, o leite que entrou em contato com uma substância ácida. Mas é a mesma coisa, é leite. Só que sabores diferentes, com propósitos diferentes. Então a luxúria é o sentimento puro da alma que, entrando em contato com a energia material, e quando nós perdemos a nossa concepção da nossa identidade espiritual, essa propensão a amar e ser amado, que todos nós temos, isso é inerente ao ser vivo, se converte na propensão de gratificar esse corpo material. No conceito espiritual, nós amamos Deus, amamos a sua criação e queremos servir a Deus e servir a sua criação. Mas quando perdemos a consciência de Deus, esse ímpeto de servir a Deus se transforma no ímpeto de servir ao nosso corpo, porque nos perdemos, né? E vamos fazer o que com essa tendência? Aí canalizamos para o nosso corpo material, para os nossos desejos materiais. Inclusive, essas demandas que estávamos falando, que é o comer, o dormir, o se defender e o acasalar, tudo isso está ligado, originalmente, a um desejo puro da alma. A alma, ela também deseja satisfação. A gente pode colocar, entre aspas, como comer, no sentido de você, qual seria o termo técnico? Consumir, né? Desfrutar, entrar em contato com coisas agradáveis, ter intercâmbios prazerosos, isso é natural. Mesmo quando a gente fala no dormir, dentro do conceito material, o dormir é para você descansar o corpo, para você se revigorar. E na plataforma espiritual você também precisa meditar, você precisa cantar o santo nome, que não deixa de ser um sentimento de dormir, de você se revigorar, se recuperar, entrar num estado assim de ócio criativo, podemos dizer assim, e também nos defender. Na vida espiritual a gente sabe que é tão importante quanto saber com quem nós temos que nos associar, o que nós temos que comer, o que nós temos que fazer, o que nós também não podemos fazer. Nos defender dos perigos, né? Dos perigos que existem tantos. Não podemos ser tolos e simplesmente achar que eu só canto Hare Krishna e você é aberto com todo mundo, eu vou aceitar tudo. Não, a gente tem que se colocar, até se impor muitas vezes. E ao mesmo tempo, a questão de você acasalar, num conceito mais puro, é a ideia de você procriar.
Da mesma forma, uma pessoa em consciência espiritual, ela quer procriar o quê? Ela quer propagar a espécie, propagar bhakti, propagar a devoção, quer compartilhar o seu conhecimento, quer inspirar pessoas a também participarem da consciência espiritual. Então, tudo isso existe na alma. E quando nós somos privados de satisfazer os nossos sentidos numa condição espiritual, quando nós desconhecemos essa fórmula e acabamos assim enamorados pela energia externa, o resultado é que a nossa mente vai produzir muitos desejos, e quando esses desejos não se satisfazem, nós vamos ficar frustrados, vamos ficar irados. Krishna, no capítulo 2, existe um momento do diálogo entre Krishna e Arjuna, muito interessante, que Krishna fala para Arjuna que toda a lamentação dele, toda a dúvida dele, todo o temor que ele estava experimentando, se devia a esse mesmo ponto que o Djwala identificou entre o Michel Foucault e Prabhupada, essa identificação corpórea. E que ele tinha que se livrar dessa identificação corpórea através do processo de yoga, através da meditação, porque através desses processos a pessoa atinge a consciência espiritual e se livra da concepção material. Então, nesse ponto, a Arjuna pergunta, mas Krishna, quais são os sintomas de uma pessoa que atingiu a consciência espiritual, que se livrou da consciência corpórea? Quais são os sintomas? E nesse ponto, o Prabhupada explica que, primeiro, o Prabhupada disse que essa pergunta de Arjuna é muito pertinente, porque mostra que a vida espiritual é totalmente científica. Assim como uma pessoa doente tem sintomas, uma pessoa educada tem sintomas, assim, você pode determinar a condição da pessoa através de sintomas. Também uma pessoa espiritualizada tem sintomas, independentemente da fé dela, do caminho que ela escolhe, tem sintomas, é uma ciência. Por isso que foi possível identificar um ponto em comum entre Michel Foucault e Prabhupada, porque a verdade é verdade, onde quer que ela esteja, não importa, você pode ter uma experiência de verdade através de um processo direto, de uma percepção direta, de experiência, ou você também pode obter esse mesmo conhecimento através de um conhecimento, diríamos assim, qual o termo? Descendente. Você recebe aquele conhecimento, e como a gente busca através das Escrituras. Então, a verdade é verdade, uma pessoa pura é uma pessoa pura, uma pessoa em consciência espiritual é uma pessoa em consciência espiritual, e ela tem sintomas. Aí Krishna começa a descrever todos os sintomas. O primeiro ponto que ele descreve é Pradyahati Adakamam Sarva Parta Manogata. Primeira coisa, ela consegue definir o que é desejo da alma e quais são os desejos da mente. Os desejos que já foram deturpados pela influência material. Ela consegue distinguir Pradyahati e Adakaman. Então, quando essa pessoa distingue o que é desejo material, o que é desejo espiritual, e ao mesmo tempo Atmani Evatmanatushta, e começa a agir em função, buscando o prazer do verdadeiro eu, aí ele é realmente uma pessoa transcendental. Está buscando o prazer espiritual, até porque o prazer, como já falamos em outras ocasiões aqui mesmo, o prazer é inerente à alma, todo mundo quer prazer, faz parte da natureza da alma. Agora, onde buscar esse prazer e qual é a qualidade de prazer que a gente deve buscar? Então, a primeira coisa, temos que saber determinar o que é prazer espiritual, o que é prazer material, evitar e rejeitar mesmo os prazeres mundanos, mas ao mesmo tempo correr atrás do prazer espiritual. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos nos sentir vazios, vamos nos sentir frustrados e podemos ficar violentos e ficar irados, porque a sequência de versos de Krishna definindo as características são muito interessantes, e o último verso dessa sequência fala exatamente isso, que quando a pessoa contempla os objetos mundanos
e se apega por eles, se apega neles, ela desenvolve a luxúria, e da luxúria vem a ira, e da ira a confusão da memória. Quando a memória se confunde, a inteligência se perde, e quando a inteligência se perde, ele de novo cai na mentalidade corpórea mundana. Então, é um dos sintomas de uma pessoa transcendental saber muito bem os perigos que nos rodeiam. Temos que saber, não é só, eu sei o que devo fazer, o que eu não devo fazer eu não sei. O que não, nós precisamos conhecer isso. Então, essa busca de prazer, como já falamos, é completamente natural. E quando nós não estamos experimentando esse prazer espiritual, a nossa mente vai disparar em busca de algum tipo de prazer, e o resultado disso, como já falamos, pode ser uma grande frustração e uma grande violência. Então, a ideia de nos entendermos como ser espiritual é realmente o começo de tudo. Se você se entende como ser biológico, que a meta da vida é satisfazer esse corpo, imagine qual proposta filosófica interessante que você pode ter assim dentro dessa condição corpórea. Nada. É simplesmente buscar prazer o tempo todo, tentar desfrutar ao máximo, porque daqui a pouco, daqui a 10, 20 anos, 30 anos, eu vou sair daqui, eu tenho que tirar tudo que eu posso, extrair tudo que eu posso. E uma sociedade de pessoas pensando assim, fica impossível de administrar. E o pior é que os perigos externos já existem naturalmente, mas a sociedade faz uma propaganda, cria uma situação que é cruel, né? Às vezes as pessoas se espantam, vocês praticam celibato, praticam castidade, 10, 20, 30 anos, isso é possível? Porque ninguém pode conceber isso. Isso só é possível quando você não está conectado a filmes, a propagandas, a sei lá o quê. Se os seus sentidos não estão em contato com essas coisas, ao contrário disso, estão em contato com o Bhagavatam, com filosofia, com serviço devocional, o tipo de, entre aspas, luxúria que você vai desenvolver, ou desejos, são completamente espirituais, não é? Completamente positivos, não são coisas prejudiciais. Agora, impedir a mente de produzir desejo, isso é impossível. Ninguém vai conseguir nunca. Era uma fábrica inesgotável de desejos. E também é interessante que na própria vida espiritual, quando você conhece um devoto muito já estável na vida espiritual, você vai ver que ele é cheio de desejos. Ele quer abrir templos, ele quer levar a mensagem, ele quer, sei lá, dar cursos, ele quer visitar lugares sagrados, ele tem muitos desejos. Então, a solução que Krishna dá no Bhagavad Gita, inclusive nessa sequência de versos que eu mencionei, é Vishaya Vinivartante Niraharasya Dehina Rasavajan Rasopyasya Parandrishtva Nivartate. Ele diz o seguinte, Dehina, essa palavra é interessante. Dehe é o corpo, ou Deha. E Dehina significa o quê? Uma alma corporificada. Então nós somos uma alma, ok, mas não somos só uma alma. Nós temos um corpo. E o corpo, os sentidos principalmente, exigem uma determinada cota de prazer, porque é natural. Deus fez os nossos sentidos de tal forma que eles se atraem pelos objetos, não é? Todo mundo gosta de um sabor agradável, um som agradável, um elogio, ou uma forma agradável, não, é inevitável. Por isso que os sentidos são comparados aos cavalos, porque os cavalos têm uma natureza muito impetuosa, muito forte. Você não consegue fazer com que o cavalo fique zen o tempo todo, ele tem muita energia. Tanto é que o motor do carro depende da quantidade de cavalo, da força do cavalo, a ideia do cavalo. Então os sentidos são assim. É natural que eles busquem por prazer. Por isso que Krishna diz, Dehina, uma alma corporificada não vai resolver seu problema simplesmente praticando Niraharasya. Ahara significa consumir, ou seja, sabores agradáveis, sons e etc. Ele não vai conseguir. Se ele tentar impedir os sentidos de buscar prazer,
Krishna fala, essa pessoa é um farsante, ele é um hipócrita, porque internamente ele vai continuar desejando, externamente ele pode dar um show de renúncia, mas ele vai continuar desejando. Então Krishna diz, Rasa Vaja Rasopyasya, o que ele tem que fazer? Tirar os sentidos dos objetos mundanos e direcionar os sentidos para os objetos espirituais que oferecem prazer, mesmo tipo de prazer, só que com a natureza superior, que é a natureza espiritual. Se conecta, por exemplo, o que significa ser um devoto e praticar Bhakti Yoga? Significa exatamente isso. Significa que por muitas vidas nós já entendemos que usamos nossos sentidos para desfrutar, e agora me tornei um devoto. O que eu faço? Uso os meus sentidos para me conectar com Deus. Já não como simplesmente um alimento que satisfaça meu corpo. Isso também, mas ele vai além disso, um alimento que vai tocar a alma e alimentar a alma. Aí eu já não me associo com pessoas que eu vou sentir aquele prazer social, não, isso também, mas pessoas que vão me ajudar nesse despertar, vão me engrandecer, vão me ajudar na iluminação, senão eu não me associo. O que eu vou ouvir? Ouvir histórias e ler livros e conversar com pessoas sobre temas que vão apenas satisfazer a minha mente? Não, isso também, mas que vão além disso. O som vai entrar dentro de mim e vai produzir um despertar, uma revolução, e etc. Mesmo a ideia de uma pessoa querer constituir uma família, se casar, ter filhos, isso tudo em consciência de Cristo é maravilhoso. Prabhupada dizia que é uma posição muito segura, uma pessoa que consegue criar uma estrutura familiar em consciência de Cristo, um casal com filhos, um altar, você oferece o alimento, você está totalmente protegido. Então, não é assim o resultado desse pequeno ajuste, embora o ajuste seja pequeno, o resultado é monstruoso, é sentido muito rapidamente. Parar de usar os sentidos simplesmente para buscar um prazer efêmero e superficial e buscar um prazer que, por um lado, satisfaça esse corpo, essa mente, porque a gente também, sendo uma alma corporificada, tem desejos, mas que vá além disso, que toque a alma. Então, esse prazer vai nos tornar uma pessoa não violenta. Por quê? Porque nós, na verdade, estamos já conseguindo vencer uma batalha interna. Porque o próprio Bhagavad Gita, quando o Jwala estava falando sobre violência, eu me lembrei, poxa, o Bhagavad Gita, o que é o Bhagavad Gita? É um diálogo supremo da paz, só que foi falado durante uma batalha. Então a violência você não pode evitar. E essa batalha que ocorreu, que é histórica, Prabhupada diz, continua ocorrendo dentro de cada um de nós. A batalha entre o eu superior, a alma, e o eu inferior, o ego. E a violência maior, qual é? É a gente permitir que o nosso ego domine o verdadeiro eu. Essa é a primeira violência que a gente tem que, assim, eliminar. É a violência que a gente mesmo permite. Ou seja, que nossa mente acabe dando as regras do jogo e a alminha lá dentro fique adormecida, só produzindo energia para o ego fazer o que bem entende. Então a vida espiritual significa o quê? Essa alma desperta e ela vai usar esse corpo, essa mente, esses sentidos a serviço dela. Vida material, exatamente o contrário. A alma está lá adormecida e fornece energia e serve o ego. Vida espiritual, o que acontece? A alma desperta e usa o corpo, os sentidos, a mente, a inteligência a serviço da alma, que é esse despertar. E esse despertar naturalmente produz o que a gente chama de ananda, né? Bem-aventurança. Então a própria alma, por constituição, imagine, a alma é uma parte integrante de Deus. Se nós meditarmos profundamente nisso e regularmente nisso, imagine, nós agora estamos no primeiro dia do ano, quando a gente acorda, você já medita
Aham Brahmasmi, que eu sou uma alma espiritual, sou parte da divindade, eu sou uma pessoa divina, uma pessoa que faço parte da natureza transcendental de Deus. Isso é uma maravilha, você se identificar com isso. E é interessante que essa alma, segundo as Escrituras, ela tem 3 atributos. Esses 3 atributos são completamente diferentes do corpo. Esse corpo é temporário, sabemos disso, mas a alma é Sat, ela é eterna. E a palavra Sat também significa verdade, porque, segundo o Bhagavad Gita, a única coisa que é verdade, ou as únicas coisas verdadeiramente reais, são as coisas que são eternas. Aquilo que é temporário não é real, tem uma realidade ilusória, relativa, que realmente não é verdade sempre, né? É verdade em determinadas situações, mas a alma, ela é real, ela é eterna, ela é permanente. Nós somos plenos de consciência e nós somos plenos de bem-aventurança. A alma, por si só. Agora, essa alma dentro do corpo, refém desse ego, coberta por concepções e conceitos, e presa em redes de desejos, ela não manifesta nada disso. Então agora, aparentemente, nós temos milhares de desejos, mas se nós analisarmos profundamente, nós só temos 3 desejos. Sat, Chit, Ananda. Nós queremos uma existência plena de consciência e de bem-aventurança, que é o que nós já somos. Mas nos esquecemos disso. Maya, essa energia ilusória, faz com que a gente se esqueça disso e a gente começa a buscar o prazer fora de nós mesmos, e tem toda essa pressão da energia ilusória e a mente cada vez mais cheia de informações, cheia de desejos, e a gente entra numa condição totalmente lamentável. Então não dá para eliminar por completo a violência se nós não despertarmos espiritualmente. Um ser espiritualmente desperto, ele está autossatisfeito, Santosha, ou Atmarama, ele é autossatisfeito, e esse ser nunca vai cometer violência. Agora, enquanto nós não estivermos autossatisfeitos, corremos muitos perigos, né? Vamos estar sempre assim. A própria concepção corpórea nos empurra para em algum momento você ser violento, você ser desonesto, você não se preocupar com os outros, esse hedonismo, ele vai empurrando isso. Não é, simplesmente nosso guru, as escrituras encasquetaram com esse assunto de que nós não somos o corpo e ficam insistindo. Não, se a gente não entender isso, a gente não entende nada. E se a gente entender isso, a gente entende tudo mais. Tudo está ligado a isso mesmo. A ideia de que nós somos um ser espiritual eterno, pleno de consciência e de bem-aventurança.